Decorreu na passada quinta-feira, dia 16 de junho de 2023, o quarto dia de julgamento do rapper YNW Melly, acusado de matar os seus dois melhores amigos em outubro de 2018. O julgamento começou com a intervenção de um dos seus advogados de defesa. Ele começou o julgamento a pedir a anulação de algumas provas que seriam apresentadas ao longo do dia. Antes do julgamento, a defesa tem o direito de saber quem são as pessoas que vão testemunhar e quais as provas que serão apresentadas na audiência. E o advogado de YNW Melly alegou que entre as provas estavam vídeos, fotografias e registros de conversas de uma das redes sociais de Melly. No entanto, essas provas não estavam de forma alguma relacionadas com o crime que está a ser julgado, pelo que o advogado do rapper pediu a anulação das provas por não serem relevantes. Nos vídeos e fotografias em questão, Melly aparecia na posse de armas e a fazer o sinal do seu gang, os G-Shine 17 dos Bloods. Numa das conversas que seriam apresentadas, Melly estava a discutir com alguém e a fazer ameaças a essa pessoa. Entre os vídeos estavam também a famosa música Murder on My Mind. O objetivo da acusação ao apresentar essas provas era mostrar que o rapper tinha uma personalidade agressiva e era alguém que tem uma adoração por armas. No entanto, o advogado de defesa percebeu que essas provas podiam denegrir a imagem do rapper aos olhos do júri, pelo que chamou a atenção do juiz para o facto das provas não terem a mínima relevância para o caso em questão e solicitou que fossem anuladas. They have to have some relevance to this trial and facts in issue at this trial. There are some statements that I observed that seem to be some maybe terse or conversations between him and any person that might cast him in a poor light because of the manner in which he communicates. How is that relevant to this case? The state is making a blanket assertion that these statements go to demonstrate his complicity in these homicides. Each statement has to be identified and the argument has to be made as to each such statement by itself so the court can have a way of evaluating the purported relevance. They can't just say they're relevant to the homicide. That is insufficient. And if they do not identify each particular statement and the relevance of each particular statement, then dumping them all in on some blanket assertion that they're relevant would be error, and it would invite error, and it would prejudice Mr. Demons irreparably. O juiz ficou com uma cópia das provas para analisar durante a hora de almoço e chegou a uma decisão na parte da tarde. Após rever as provas sem a presença do júri na sala e ouvir os argumentos da defesa e da acusação, o juiz acabou por anular essas provas como solicitado pela defesa, garantindo assim que não eram vistas pelo júri, tendo em conta a falta de relevância que tinham para o caso. Esta foi mais uma pequena vitória para a defesa de YNW Melly. A segunda pessoa a depor na audiência foi uma técnica de laboratório que fez uma análise às mãos de Bortlin e, ao contrário do que foi dito inicialmente, ela confirma que foram encontrados resíduos de pólvora numa das mãos do rapper na noite do crime. Ela explicou ao júri de que forma é possível fazer uma análise posterior e explicou também que para o YNW Bortlin ter pólvora nas mãos, ele tem que ter disparado uma arma ou estar a poucos centímetros quando o disparo foi efetuado. Mais uma vez, temos uma prova que mostra que realmente algo aconteceu naquela noite, mas que não prova que o YNW Melly foi o autor dos homicídios. A última pessoa a prestar o seu depoimento foi a mãe da ex-namorada de YNW Melly. Ela foi chamada a testemunhar pela acusação e, desde o primeiro minuto, expressou a sua insatisfação pela forma como estava a ser tratada pela procuradora e o Estado antes do julgamento começar. Vamos aqui explicar porque o seu testemunho é importante em tribunal e um pouco do que aconteceu antes do julgamento começar. A polícia alega que após meses de investigação conseguiu concluir que no dia em que o crime aconteceu, YNW Melly ligou por FaceTime a sua ex-namorada.
Ele admitiu ter sido vítima de um drive-by e que estava à espera que outro rapper, chamado Fredo Bang, o fosse buscar. Supostamente, quando a sua namorada soube do ocorrido, ela começou a gritar ao meio da noite, e isso acordou a sua mãe. A mãe acabou por ir até o seu quarto e falar com Melly no telefone. Após poucos minutos de conversa, elas foram ao encontro do rapper, na casa do seu amigo Fredo Bang. Quando a polícia conseguiu reunir essa informação, tentou questionar a mãe da ex-namorada do rapper, que recusou-se a prestar declarações desde o primeiro minuto. Como o seu depoimento podia ser muito benéfico para a acusação, a polícia abordou-a diversas vezes e acabou por pô-la na prisão por não comparecer para prestar declarações. A acusação era de ser cúmplice no homicídio. Ela foi informada que só seria libertada após falar com a procuradora do caso. Segundo a polícia, só aí ela decidiu colaborar e contar tudo o que aconteceu naquela noite. No seu depoimento inicial, ela disse que quando chegou à casa onde Melly estava, viu o rapper cheio de sangue das vítimas. A acusação chamou-a a testemunhar em tribunal e pensavam que seria o momento alto do dia, e realmente foi, mas não da forma que eles calculavam. A mãe da ex-namorada de YNW Melly disse que não se lembra de nada naquela noite, mas das poucas coisas que lembra é a forma como foi perseguida e ameaçada pela polícia e a procuradora durante meses, e lembra-se também como foi posta na prisão acusada de ser cúmplice do homicídio para prestar depoimento contra a sua vontade. A tensão entre ela e a procuradora sentia-se na sala de audiências e ficou claro que ela estava ali contra a sua vontade. O grande trunfo da acusação parece não ter dado o resultado que a procuradora esperava. How are you today? Not good. Are you cold? No, I'm just, I don't feel comfortable. Are you nervous? I feel threatened. Did you have an opportunity to read the statement you gave in 2008? I read the statement. Okay. But I don't recall. I don't remember anything from that statement. Ms. Holmes, I want to ask you, were you honest and truthful with law enforcement when you spoke with them? I would hope so. Did you lie to law enforcement? I would hope not. I don't remember what I said back. It was like 5 years ago. Oh, of course. I understand it's been a long time. And in terms of your conversations with the police officers that morning? Yes. I do remember that they kind of bullied me and threatened my daughter to take her to jail for accessory after the fact. I do remember that. Yes. I have to ask you to be more definitive. Were you truthful? I don't remember what I said to them back then, so if I was to tell you something now, I could be lying. I don't want to lie on the stand because you're going to take me to jail. So I'm saying what you want me to say. O advogado de defesa de YNW Melly pediu para falar com a testemunha e fez questão de lembrar que as suas primeiras palavras no depoimento foi que se sentia ameaçada, sentia-se intimidada pela procuradora. O objetivo foi mostrar ao júri de que forma a investigação foi mal conduzida e em como a testemunha apresentada pela acusação só estava ali porque sentia-se obrigada e intimidada. When you first took the stand, you said, I feel threatened. Yes, sir, I do. Who do you feel threatened by? Objection, Your Honor. Christine Bradley, the prosecutor's office. This prosecutor. Yes, I do. Thank you. O depoimento da mãe da ex-namorada de Melly durou horas em que ela foi pressionada repetidamente a contar aquilo que sabia. Ela manteve-se fiel à sua história e disse ao longo de todo o depoimento que não se lembrava do que aconteceu naquela noite. Disse ainda ironicamente que provavelmente perdeu a memória por todo o trauma que viveu atrás das grades após a procuradora mandar prendê-la. So, do you remember coming in for that deposition? Yes, I do. I was in jail. You put me in jail. Yes, Correct. I remember. And so it's clear in terms of you don't want to be here. You're making me be here. Do you recall being given a copy of your prior statement of December 12th, 2018 No, I don't remember that. in December of 2022? Yes, ma'am. Did you state that it was an honest and correct statement? That's what you put in the deposition. I don't remember saying it, so I can't remember. In terms of the individuals and the phone numbers that are on that, do you recognize your own phone number? No, I do not. Okay. Going forward through the contents of that particular item, do you recognize a conversation about a snake? No, I do not. I don't remember that this time.
look at it? I already looked at it. You're going to show it to me. So is the... I don't remember that. You showed it to me like 3 times already. So you don't recall making I don't a recall statement making that statement. No. Excuse me, one at a time, please. Let her finish her answer before you ask the next question. So you don't recall making that statement? No, I don't. A acusação percebeu desde o primeiro minuto que não ia ter o testemunho que desejava, pelo que a procuradora adotou uma tática que foi mais tarde questionada pela defesa do rapper. A procuradora deixou de perguntar do que ela se lembrava, mas passou a recitar exatamente os seus depoimentos anteriores. Desta forma, mesmo a testemunha dizendo que não se lembra, o júri pode ouvir o que foi dito por ela inicialmente e isso pode influenciar a decisão dos mesmos. Isso foi questionado pela defesa, porque não estamos a falar de um testemunho dado de livre vontade. Aqui temos alguém que diz não se lembrar de nada que aconteceu na noite do crime, mas a acusação insistiu em ler cada parágrafo dito por ela para que o júri pudesse ouvir. O testemunho da mãe da ex-namorada de Melly foi o momento mais tenso na sala de audiências desde que o julgamento do rapper começou. Era visível a tensão que existia entre ela e a procuradora e o mal-estar que isso causou em todos que estavam presentes. A testemunha chamada pela acusação concluiu dizendo que não se lembra de nada que disse inicialmente e não ajudou a acusação a condenar o rapper. No fim do seu depoimento, a procuradora tentou limpar a sua imagem e perguntou à testemunha se já alguma vez a tinha ameaçado ou agredido fisicamente, mas a testemunha deixou bem claro que sentia-se intimidada pela procuradora e que toda aquela confusão arruinou a sua vida. Have I ever any sort of physical violence against you? No. Do you have any written threats from me? It's intimidating. You've intimidated me this whole time. And has the state offered you any money? The state basically has me on a monitor. I have to go to my job with this. It's embarrassing. People think I'm a criminal. The state has run my life. No fim do julgamento, o advogado de Melly pediu para intervir novamente e fez um pedido que chocou a todos. Ele disse que aquilo que acabamos de assistir foi inconstitucional. A forma como a testemunha foi tratada durante e antes do julgamento foi inadmissível, assim como a tática usada pela procuradora. O advogado alegou ainda que a procuradora tentou contornar as regras do tribunal e interrogar a testemunha de forma pouco ética. State reading evidence from written documents and out-of-court statements, including police reports, statements on Instagram, arguments being had into the record. Through the state's own mouth, knowing very well that it was improper, that the court had ruled that it should not and could not be done. The state is essentially trying to circumvent the rules, circumvent the order of this court, and testify to this jury about documents and information that it wanted to put before the jury, which it found no permissible way to do. Not only did they do it after we raised the issue, they did it after the court ruled against the state and admonished the state not to do just that. And they launched into that. And for that reason, we think that it was deliberate. It is highly prejudicial. This jury has been tainted, and we move for a mistrial. O juiz ouviu o argumento da acusação e disse que não conseguia chegar a uma conclusão sensata em poucos minutos, pelo que registou o pedido de anulação do julgamento e disse que vai analisar tudo o que aconteceu no dia de hoje para que na terça-feira possa decidir se o julgamento será ou não anulado. Não é claro qual a estratégia da defesa a pedir a anulação do julgamento e nem se isso será benéfico para o rapper. O próprio juiz parece ter ficado surpreendido com o pedido e ele mesmo disse ao advogado de defesa para até terça-feira conversar com Melly e ver se é realmente isso que ele quer. A anulação do julgamento significa que o rapper terá de ficar atrás das grades até ser julgado novamente. Como podemos ver, o quarto dia de julgamento foi muito intenso e não sabemos realmente se o juiz vai avançar com o caso ou se o julgamento será anulado. Estamos perante um caso muito complicado e vamos continuar a fazer a cobertura de todo o julgamento.
Estaremos atentos a novas informações sobre o caso de YNW Melly para que possamos manter-vos informados. Subscreve o canal e ativa as notificações para ver mais notícias e documentários todas as semanas.